Olá, pessoal. O nosso tema compreende as alterações cromossômicas. O nosso grupo é constituído pela Adriana Mendes da Rocha, Bruna Amorim Santos, Laura Vitória Barbosa, Nádia Jordana Oliveira Andrade e Poliana Ferreira Luiz. Nós iremos falar acerca de alterações cromossômicas. As alterações cromossômicas se dividem em dois grandes eixos, que são as alterações cromossômicas numéricas e as alterações cromossômicas estruturais. As alterações cromossômicas numéricas possuem origem na não disjunção do cromossomos. Elas podem ser divididas em dois grupos, que são do tipo euploidias e aneuploidias. As do tipo euploidias compreende alterações do genoma inteiro. Ela envolve a perda ou ganho de cromossomos e é dividida em três categorias: as monoploidias, as triploidias e as poliploidias. As monoploidias ou haploidias, como também são conhecidas, compreende um organismo diploide que perde um conjunto cromossômico em suas células somáticas e, como consequência, esse organismo diploide se reduz a haploide. As triplosomias e as poliploidias, elas compreendem a presença de mais de dois cromossomos por células, ou seja, pode ter uma célula triploide, tetraploide, pentaploide, hexaploide e assim sucessivamente. Geralmente, as alterações cromossômicas numéricas do tipo euploidias elas estão presentes na agricultura, porque por meio dessas alterações, em virtude dessas alterações, obtém-se um melhoramento das espécies ou as alterações das espécies. Por exemplo, na agricultura, em algumas espécies, quanto maior o número de cópias de conjunto cromossômico, maior eu tenho o tamanho de uma espécie, o tamanho de um organismo. Ou seja, esses tipos de alterações são utilizadas para o melhoramento de algumas características das espécies de planta e de frutos. Agora, o segundo grupo compreende as aneuploidias, que compreende a soma ou a perda de um cromossomo, ou seja, são uma mudança no número de cromossomo, onde há perda ou onde há ganho de cromossomos específicos. As aneuploidias são divididas em nulissomias, monossomias e trissomias. A nulissomias se refere à perda de cromossomo ou de um par de cromossomos. Na espécie humana, isso não é viável, é letal, o embrião ele não desenvolve. Contudo, há espécies que isso é normal, como em algumas espécies de planta, a nulissomia ela é normal, ela é natural, pois a perda dos cromossomos ou de um par de cromossomos é compensada pelo conjunto de outros cromossomos. Resumindo, a nulissomia não é normal na espécie humana, ela é letal por causa da perda de um par de cromossomo, de um ou um par de um cromossomos. E em outras espécies, como espécies de planta, ela pode ser natural, ela pode ser normal. O segundo grupo são as monossomias. As monossomias compreendem a perda de apenas um dos cromossomos do par de homólogos, ou seja, no cariótipo do indivíduo, neste caso, haveria 45 cromossomos. A monossomia em cromossomos autossomos, ela é letal, ela não é viável. Contudo, se a monossomia ocorrer em cromossomos sexuais, ela pode ser viável. O embrião ele consegue desenvolver, ele consegue dar continuidade ao processo de desenvolvimento, como é o caso da síndrome de Turner. É uma síndrome caracterizada pela perda de
um dos cromossomos do par de cromossomos sexuais. Por exemplo, a pessoa que possui essa síndrome, ela externamente, ela é um indivíduo de baixa estatura, de um pescoço largo, possui pés chatos, peito largo como mamilos afastados, ela pode ter escoliose, pode ter orelhas salientes e para fora e pode ter um retardo de crescimento. E por fim nós temos a trissomia. A trissomia, ela compreende o ganho de um cromossomo específico. Ocorre uma cópia extra no par de cromossomos, que no caso seria 2, passa a ser 3, trissomia. Esse tipo de alteração cromossômica possui baixa taxa de mortalidade. E quando o indivíduo ele porta esse tipo de alteração cromossômica, ele pode apresentar algum tipo de síndrome, como a trissomia do cromossomo 13, denominada síndrome de Patau, ou a trissomia do cromossomo 18, denominada de síndrome de Edwards, e a trissomia do cromossomo 21, denominada síndrome de Down. Ou seja, tem um ganho específico, existe uma cópia extra do cromossomo. Contudo, apesar desse evento, apesar dessa alteração, tem-se baixa taxa de mortalidade na população. As alterações cromossômicas do tipo estruturais, elas são divididas em 4 grupos: a deleção, duplicação, translocação e inversão de partes. Elas podem ocorrer devido a uma quebra seguida de um rearranjo de um ou mais cromossomos. Pode ser que tenha a quebra de um cromossomo, mas há também a possibilidade de ter o reparo, deixando o cromossomo na sua forma original. Quando o cromossomo ele volta à sua forma original, não considera-se uma alteração cromossômica. A alteração cromossômica só é considerada do tipo estrutural se ocorrer a quebra seguido obrigatoriamente de um rearranjo de um ou mais cromossomos. Elas podem ser induzidas por radiações, produtos químicos e drogas, inserções de sequências virais ao DNA, mas podem também ocorrer de maneira espontânea no momento da divisão celular ou, por exemplo, no momento da condensação ou descondensação do cromossomos. A alteração cromossômica estrutural do tipo deleção, ela compreende a perda de um pedaço do cromossomo, ou seja, ocorre a perda de genes, e geralmente essa perda ocorre na meiose, especificamente no momento da crossing over. Um exemplo de tipo de deleção é a síndrome de Cri-du-Chat ou síndrome do choro do gato. A criança que nasce com essa síndrome apresenta um choro semelhante ao choro do gato. Além disso, esse tipo de síndrome ele pode causar também deficiências intelectuais e respiratórias, entre outras. O segundo tipo é a duplicação. A duplicação compreende a duplicidade, a duplicação de pedaços do cromossomos. Ocorre também geralmente na meiose. E como exemplo, nós temos a duplicação do cromossomo 11, que interfere que quando a criança ela nasce com esse tipo de alteração, há uma interferência no seu desenvolvimento. Ocorre, por exemplo, atrasos motores, atrasos cognitivos da linguagem. A criança ela possui uma determinada dificuldade de socializar, ocorre um atraso, um tipo de atraso na capacidade de socialização da criança, entre outras características. A próxima é a translocação. A translocação ocorre pela troca de segmentos cromossômicos entre
cromossomos não homólogos. Esse tipo de alteração, ela pode ou não causar problemas ao indivíduo. Pode vir ou não, o indivíduo ele pode nascer ou não portando algum tipo de síndrome. Um tipo de síndrome que a translocação pode causar é a síndrome de Down, que é caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. Além disso, a translocação ela pode vir causando alguns tipos de câncer, como leucemia. E por fim, nós temos o tipo de alteração estrutural, denominada de inversão. A inversão, ela normalmente não causa nenhum tipo de síndrome ou algum tipo de problema ao indivíduo. E ela compreende a inversão de algumas partes do cromossomo. Ocorre a inversão da posição de alguns genes no cromossomos. E ela também, apesar dela não causar geralmente ela não causar nenhum tipo de problema ou síndrome, esse tipo de alteração estrutural, ela pode também ser responsável pela variabilidade genética, pois por meio dela ocorre uma inversão de genes, resultando em um indivíduo com um genoma diferente, com um genoma diferenciado aos demais da população.